Já voltando pra nossa história, tá esse monstro doido abrindo esse bocão aí pra dar uma cuspida, ele vai lançar algum ataque, e o nosso amigo que parece o Robocop já tá falando, mas que é isso? Ele vai cuspir? Esse monstro é louco. E realmente ele lançou um raiozão muito forte, tanto que o nosso rapaz aqui, ele já até cospe, famoso molho de tomate, né, tá ligado? A mina ali com o cajado já, relaxa que eu vou te proteger. Aí ele, ai que merda, eu realmente achei que eu fosse ir de Vascão, mas agora é a minha hora de entrar aqui, hein? A loirinha já tá indo pelo lado e dá-lhe 2 cortão ali nas costas dos monstros. E tem um sniper que já vê o monstro também vê ele, só que ele não conseguiu penetrar a defesa do monstro. O rapaz ali já fala, mas que droga, eu não tava nem um pouco a fim de usar isso daqui. O que você vai usar, meu rapaz? Essa facotinha aí? Ih, a mina, pelo amor de Deus, só faz alguma coisa. Acaba com isso logo. Ele, bom, então fechou, deixa a sua cura preparada. E aí ele já começa a falar, ressentimento. Esse daqui é o ressentimento. Que a maldição do ressentimento recaia sobre você. O monstro ali, ué, mas o que tá acontecendo? Ah, e pelo visto foi mais ou menos igual aqueles debuff lá, sabe? O carinha da equipe do Prota. Ele é suporte também, né? Mas ele usa mais debuff. Ele usava principalmente fadiga, se eu não tô enganado, né? Mas é isso, minha tropa. E o Robocop ali fica feliz. Até porque o Robocop é meio que um tanque, né? Então ele vai ajudar toda a equipe dele. A loira ali já volta e corta o quê? Um bracinho do monstro. O sniper agora já fala, eu vou usar agora minha habilidade mais forte, o disparo de forma aprimorada. E pelo visto fez efeito, viu? Porque já voou o sangue do monstro. A loira aqui ficou observando e o Robocop pergunta, e aí rapaziada, tá todo mundo show aí? Tá todo mundo bem? O sniper já responde que sim, né? Fala, não, tá sem problemas, tá tranquilo. A curandeira, pelo menos ninguém tá ferido de uma forma grave, né? Tá todo mundo bem. A loira, eu não tô nada bem aqui não, viu? Esse frio tá me matando. Ô minha filha, não é assim que a gente tá perguntando se tá bem não, filha. Cara, ai, droga, não tem jeito. A gente vai ter que cortar esse monstro. O Robocop, pelo menos a gente pode fazer uma forma de aquecimento com a gordura do monstro, até porque a gente tá passando muito frio. Meu amigo, aqui onde eu tô já tá uns 8 graus, imagina nessa neve aqui, filho. Você tá maluco? Não tem roupa que aguente não. Ele já fala que 2 pessoas vão destrinchar o monstro. Basicamente, né, tirar a carne, tirar a pele, essas coisas. Talvez até assim, né, a carninha do monstro. E que enquanto isso, ele vai atrás de um abrigo. Até porque o foco é se aquecer. Aí eles já acharam, pelo visto, uma caverninha ali, né? A mina, ai meu Deus, que quentinho. Ufa. Mas enfim, vocês acham que a gente vai conseguir sair daqui em segurança? O Robocop, ai que droga, eu não devia ter concordado em vir pra cá. Ela pergunta, o que a gente vai fazer agora, líder? Ele diz que não sabe e que isso não era nem mesmo um chefe. E eles já estão todo lascado de ter matado um simples monstro dessa dungeon. E pergunta quanto de mana que a tropinha dele tem. A loira responde, deve ter metade. O outro fala que tem uns 70%. O outro também responde que tem em torno da metade. E um deles já fala, né? Bom, eu acho que a gente pode sair daqui, líder. Aí o pessoal, o quê? Ele, peraí. Porque o meu familiar, deve ser algum bichinho, alguma coisa assim, acabou de dizer que a gente precisa encontrar um núcleo do monstro que a gente matou. Pessoal, já os itens, juntem todos os itens que a gente pilhou. E, pelo visto, eles encontraram uma rocha do retorno. E o sistema pergunta, né? Você gostaria de retornar? Aí ele, bom, todo mundo recebeu a mesma mensagem? Então tá, hora de voltar. Agora a gente já voltou pra quem? Pro nosso rapazinho, nosso querido Prota, o mago, o lendário. E ele tá cantando enquanto ele tá fabricando algum artefato ali, viu? Ele até fala, eu sou um ferreiro mágico. Eu não sei nem que música que é essa, né? Mas é o que ele tá cantando. E ele, bom, isso aqui ficou ótimo, viu? Já tá ativo. Isso aqui foi concluído finalmente. Até porque a tecnologia atual é muito boa. Cada vez ela vai ficando melhor. E já que eu tenho os materiais praticamente infinitos, eu posso até criar um item desse tipo, mesmo sendo apenas do nível 3. Isso aqui foi excelente. Eu me pergunto qual seria a avaliação do sistema caixa. Até porque ele tem a avaliação dele e tem a do sistema caixa, né?
né? Ele já usa o avaliar pelo sistema e já diz, né, que esse é o colar do cubo de mana do Lee Sung-Hoon, nosso protinha. Ele é raro e ele tem várias especialidades, que cria um escudo quando o usuário estiver em perigo, ilusão também e uma barreira. Tudo quando a pessoa estiver em perigo, né? Que foi um item mágico criado pelo nosso protinha. E a pessoa não precisa nem de mana, até porque esse próprio item gera mana pra ativar a habilidade por conta própria. Eu acho que ele vai dar isso aqui pra alguém, viu? Talvez a mãe dele? Não sabemos, hein? Foi um item mágico criado a partir do conhecimento que não é permitido neste mundo. Até porque, né, o conhecimento do nosso rapaz é lá do passado, um bem distante. E diz que foi uma boa avaliação do sistema. Nada mal. E se pergunta, né? Será que ele também registra os materiais? Vamos ver, né? E diz que faz um tempo que ele não vê a luz do sol. Pelo visto tá trancado aí a uma cota só criando esse artefato. E já tem alguém ali cortando uma laranjinha ou mexerica, né? E aí ele, ô mãe, ela, o que foi, filho? Ele, é um presente, olha aqui, eu vou colocar no seu pescoço. Ela, que é isso? Deixa que eu coloco. Nossa, filho, que coisa mais linda. Onde que você conseguiu? Ah, eu mesmo fiz, né? Com a minha própria habilidade, mãe. É agora que eu olhei com mais atenção, eu nunca vi um negócio desse jeito. Mas que joia é essa? Será que ela possui algum tipo de poder? Como aqueles que eu vi na TV? Você acertou. O quê? É sério? Eu pensei que era brincadeira. Claro, pode apostar. Até porque o mundo tá muito perigoso ultimamente. Eu só fiz pra você por precaução, mãe. Então, nunca se esqueça de usá-lo. Ela, filho, com o zoinho em lágrimas. Ele, mãe, você não precisa chorar só por uma coisinha dessas, né? Mas, meu filho, não fiz nada praticamente pra você. Você me ajuda tanto. Eu nunca te ajudei dessa forma. Ô, mãe, você tá chorando muito esses dias. E sempre por uma coisinha trivial, algo banal. Não precisa disso, né? Aí, pelo visto, alguém já tá tocando a campainha, batendo na porta. Aí ele, ô mãe, você pediu alguma encomenda? Não pedi não, filho. Ele, quem será? Pelo menos eu escapei daquela situação embaraçosa que eu tava agora, né? E pergunta, quem é? E é o nosso 4 olhos favorito, que cuida da empresa que o Protinha trabalha agora, né? Ele já se apresenta, a mãe dele já vai servir um cafezinho pra ele e diz pra ele ficar o quanto quiser. Ele agradece e diz que ela aparenta tá muito mais saudável. Protinha, claro, tudo graças a Mandrágora, aquela plantinha que ele precisava no começo, vocês lembram? E diz que é muito grato por ter conseguido a plantinha graças ao nosso 4 olhos. Ele, calma, não há de que, isso foi um acordo entre eu e você, meu querido. Mesmo assim, eu ainda sou um filho muito agradecido. Mas enfim, aconteceu alguma coisa? Já tem uma semana desde que eu entrei em alguma dungeon. Ele, dá uma olhada nisso aqui. Mas isso aqui é um pedido para fechamento de uma dungeon de nível 1? Isso mesmo. A gente acredita que você ainda não atingiu o nível 50. Bom, vocês acertaram. Eu me tornei um nível 35 após a última dungeon. Mas você não tá mais poderoso que os outros nesse mesmo nível? Ele já é ligeiro. Esse cara, mano, ele é um dos que mais foi ligeiro no mão A. Porque desde o começo ele já tava percebendo que o Protinha era diferenciado, né? O Protinha tem um olho. Aí pega ele. E ele já responde pro 4 olhos, né? Então é por isso que o governo tá pedindo pra eu dar um jeito nessas dungeons de nível 1. Pelo visto ele quer que dê em todas as dungeons de nível 1, né? Exatamente. Você pode ver os detalhes no documento que eu te passei. Até porque perigo de uma dungeon, mesmo que seja do nível 1, não é uma coisa que qualquer um possa enfrentar. E sem você, até mesmo a equipe Alpha ia ter sido aniquilada. O Protinha, realmente, todos iam ter sido mortos na dungeon. Vocês lembram, né? A dungeon ali que foi aquele macaco, né? Era um gurilão, né? Vocês lembram, né? Que ele usou aquela nuvem tóxica e matou o bichinho. Ele continua dizendo, né, que testou vários métodos pra fechar as dungeons, mas que é pra ele dar uma olhadinha na última página. Até porque várias companhias, até mesmo o exército, deram tudo deles. Então, por isso, eles conseguiram mais informações. Protinha, mas o que é isso? É uma rocha de retorno? Bom, esse daí é um item que permite a pessoa sair da dungeon sem precisar concluí-la. E como vocês encontraram? Bom, ela pode ser encontrada dentro da dungeon, mas localizar essa pedra sem um usuário sensorial
e ter uma habilidade de busca, algo mais sensorial, né, psíquico, é bem difícil, viu, meu amigo? Ele, entendi, então é um item de dentro da dungeon. Realmente, o sistema caixa parece ser muito bondoso com a humanidade. Então, ele não ia deixar as pessoas simplesmente irem de vascão. E o Quatro Olhos continua, né, que a existência das rochas só foi reportada pra eles há 3 dias. Eles descobriram recentemente. E provavelmente foi a tropa que a gente viu, né, da loira lá do cara. E que depois dessa descoberta, um usuário de habilidade sensorial sempre vai estar dentro de uma equipe. Ele, pra escaparem em caso de emergência, né? Ele, exatamente. Até porque a informação dessa vez circulou muito rápido. E como a gente tá nessa situação com as dungeons, uma reunião mundial foi solicitada. Ele, o quê? Reunião mundial? Sim, isso mesmo, rapá. Todos os presidentes de todos os seus países vão ser chamados para o encontro. Mas é só uma conferência igual qualquer outra, né? Mas enfim, vamos trocar de assunto. O ponto é que os danos vão ser muito grandes se as dungeons não forem fechadas. Principalmente as que estão nas grandes metrópoles, as cidades grandes. Não vai ser só a economia dessa área que vai piorar, vai ser a economia do país inteiro. Plotinha com um sorriso, né? Aí o governinho tá insatisfeito, viu o nosso time e quis fazer esse pedido, né? Bom, sim, até porque o nosso time foi o único que concluiu uma dungeon sem nenhuma fatalidade, ninguém se machucou, ninguém morreu, né? Mas enfim, e o nosso grupo HD, eles querem que eu aceite a sua oferta? Claro, a gente quer, por isso que eu vim aqui te ver. Bom, de qualquer forma, é uma boa oportunidade. Eu vou dizer os meus termos e também formar minha própria equipe. Aí ele já, 500 bilhões. Ô, rapaz, desculpa, pode repetir? Me arruma 500 bilhões de won em núcleos mágicos com o governo. E aí eu concluo 5 dungeons. Toma. O bicho é negociador também, né? Quer passar a perninha no prota? Não vai não, rapaz. O Quatrozóio já tá ali no carrinho pensando. Aí ele, bom, criação de armas e objetos realmente é uma habilidade rara. E tá lembrando do que o Protinha falou, né? Até porque ele admitiu que tem a habilidade de criar várias coisas. E vai explicando pra gente, né? De que, basicamente, eles incorporam mana em um objeto. E isso faz com que melhore as habilidades ou atributos de um caçador do despertado, né? E que um criador que tem essa habilidade de criação são mais raros do que os voltados pro combate, né? E que se não tivesse nenhum dessa classe, com certeza a humanidade ia ter muitas dificuldades. Portanto, é muito raro uma pessoa assim, o valor dela é inestimável. Aí ele já tá recebendo uma ligação. Aí ele, alô, sou eu, o Lee Jisuki, o rapaz ali que é o dono da empresa, né, o presidente. O diretor Lee, você conseguiu fechar o acordo? Que acordo? Nem te conto, hein? Eu não resisto a essas não, hein? Ele exigiu mais uma condição, presidente. Ele, qual condição? Bom, ele tá querendo 500 bilhões de won em núcleo mágico. Como a gente já tinha presumido, ele admitiu que possui uma habilidade de criação. Porém, ele precisa dos núcleos mágicos para criar seus itens. Como que tu acha que o governo vai responder? Bom, eu acho que eles não vão ter outra escolha além de aceitar. Afinal, ele é o único que pode solucionar o problema com as dungeons de nível 1. Se a gente puder dar um fim naquelas dungeons com 500 bilhões de wons, eu diria até que é um acordo barato. Aqueles malditos, se forem pro benefício deles, eles venderiam até mesmo o país. Mas a situação deve ser do jeitinho que você falou, até porque a restrição de nível é o maior problema. Porque vocês lembram, né, rapaziada? Dungeon de nível 1 só pode entrar até o nível 50. Só que, tipo assim, nenhum caçador até o nível 50 é tão forte ao ponto de conseguir fechar uma dungeon de nível 1. Aí que tá o problema. Só o Protinha, pelo menos até o apresentado agora. O Quatro Olhos já. E também não é só isso que tá acontecendo, né? A opinião pública tá ficando totalmente desfavorável pra eles. Então, se for necessário 500 bilhões de wons, até mesmo aqueles políticos safados vão aceitar de braços abertos. Se for esse o caso, a gente precisa se beneficiar ao máximo da situação. E diz pra ele continuar com um bom trabalho com o nosso Pratinha, né? Porque ele tá responsável por ele. E que eles ali do alto escalão vão cuidar dos políticos e do governo. Ele agradece, né? Ele, valeu, presidente.
e já diz, bom trabalho pro mordomo, né? E também fala que eles vão jantar juntos qualquer dia desses. Cara, ele já tira o fone, né, que ele tava utilizando pra ligação e diz que é ótimo que as coisas estejam fluidos, mas é muito cansativo. Corta pro Protinha de novo, né? Ali, ô mãe, eu vou dar uma saidinha, tá? Ela, sério? Eu também queria sair. Bom, pra onde que você quer ir, mãe? Eu tô indo ver a minha amiga. Eu não posso ficar pedindo pra ela vir até a nossa casa toda santa vez, né? Ô mãe, você chamou o carro pra te pegar? Ué, pra quê? Se eu posso ir de ônibus? Mas mãe, eu falei pra você, isso daqui faz parte do contrato. Liga pro motorista que ele vai te pegar. Ou ele vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Ela, verdade? Prota, com certeza ela tá pensando em pegar o ônibus. Ele, esquece, eu mesmo vou ligar. Ela, não, eu já falei que eu não quero, eu não preciso. Ô, gerente Kim, por favor, envia um carro aqui pra gente, vai? E já tá ali, né, falando que como ele tem esse garotão e bate no quê? Na motinha. Mano, eu gosto porque ele não abandona essa motinha, cara. Ele não perde as origens dele, né? Até porque essa motinha foi o primeiro veículo do homem. Ele podia comprar, sei lá, uma Ferrari, BMW, mas não, ele mantém a motinha. É isso aí, prota. Honra essa motoquinha, bota um boost nela, um encantamento aí de velocidade, sei lá. E já voltamos pro pensamento do Protinha, né? Que ele falou que precisa da própria equipe que ele quer montar. E que já se decidiu. E tá mandando mensagem ali pro time Alpha, né? Tem alguma hora disponível? Todo mundo pode se reunir? A gente não se fala desde a última caçada, mas se não tiver problema pra nenhum de vocês, a gente se encontra amanhã. Eu também tenho umas coisinhas que eu quero discutir. O arqueiro concorda, o tanque também. A curandeira, onde que vai ser? Os dois ali que estão junto, né? O lanceiro e os outros suporte que dá debuff. Fala, bom, a gente também vai, viu? Pode deixar pra nós. Ele tá dando um rolezinho da motoquinha e eles pararam num café. A curandeira, aqui! Opa! Vocês lembram de novo, né? Vou explicar de novo. Opa é uma forma educada de você se referir a alguém mais velho, mais experiente, lá na Coreia. Então, fica o aviso, viu? Ele... eu chamei todo mundo pra cá, mas quem se atrasou fui eu. Desculpa aí todo mundo, viu? Ela, não, você não se atrasou, não, opa. A gente chegou aqui faz só uns 10 minutinhos. Nem fizemos nenhum pedido ainda, né? Se bem que eu quero tomar um café. Ah, que bom. Mas eu tô me sentindo um pouco envergonhado, pra falar a verdade. O tanque, que tal a gente começar após pedir alguma coisa? E ó, um bolinho aqui, um cafezinho gostoso. Bom, o motivo pra eu querer ver todo mundo aqui hoje é porque eu quero fazer uma oferta a todo mundo. Ela, uma oferta? Uma oferta. Eu sabia que você não ia chamar a gente aqui só pra descontrair e ficar brincando. Ele, arqueiro, eu sabia. Um cara que nunca sai pra comer após o trabalho, liga pra gente, sem mais nem menos. Ele, gente, me desculpa por isso, viu? E já vai invocando o quê? Seu cajado. Tanto que o tanque fala, isso daí não é seu item lá, o cajado? Sim, esse daqui é um item que eu mesmo criei. O cara, o quê? Um item criado? Ela, uau, ele também tem vários atributos muito bons. Cajadinho do Prota. Não perde em nada pros itens obtidos das caixinhas de recompensa. Sua oferta, será que ela tem alguma relação com o item que você criou? Pergunta o tanque. Exatamente. Eu vou ajudar vocês a obterem novas habilidades e até mesmo oferecer itens poderosos. Mas vai ter um preço por isso. Ela, preço? Bom, um item é ótimo, mas se a gente puder aprender novas habilidades, isso seria insano. Exatamente. É por isso que eu vou implementar um sistema de segurança. Eu tenho uma habilidade que cria um contrato entre duas pessoas. A pessoa que não seguir o contrato vai perder a vida. Nossa, certo ele, né, querendo ou não. E eu vou fazer um contrato com cada um de vocês pelas habilidades. A curandeira ficou pensando, até porque, pelo visto, ela foi pra casa e não respondeu ainda, né? Ela, mas o que eu faço? E recebe uma mensagem, né? Provavelmente da mãe dela. E ela, querida, me ajuda mais uma vezinha. Só dessa vez vai funcionar. A mamãe vai abrir uma loja de raspadinha de gelo. Isso daqui tá na moda. Eu não tô mentindo. Eu já pesquisei. Isso daqui vai ser uma mina de ouro. Filha. Ela já deixou o celular ali, né? Aí ela, eu tava de bom humor, mas a minha mãe conseguiu estragar isso tudo. E lembra que o Potinha falou, né? Bom, pensem com cuidado, viu? Me chamem quando vocês decidirem. Ela, tá bom, eu vou aceitar. E eu preciso dizer pra minha mãe parar de ser besta. Negócio isso, negócio aquilo. Sai fora, mãe. Que esse negócio aí seu é tudo furada. O Protinha já tá ali fazendo alguma coisa, hein? E ele conseguiu uma habilidade de aprimoramento contínuo. E também ponto da aura foi criado. Mano, isso
isso aqui é interessante, hein? Geralmente, a aura é diferente da mana nos Manhwas. Então, é outro tipo de habilidade, mano. Ele vai ficar muito OP se ele conseguir isso aí. E esse aprimoramento, ele dá uma passiva, tá no nível 1 por enquanto, que ele acabou de despertar, né? Que permite o usuário manipular energia transcendental, a aura. E é um conhecimento também que é proibido nesse mundo. Essa energia, ela deriva da força vital e possui fortalecimento. Protinha, ué, mas por que tem tão poucos detalhes do sistema? Será que ele não faz ideia das coisas que a aura realmente pode fazer? E já explica pra gente que a aura, ela basicamente é um reflexo da pura força vital de alguém. E por isso que gerar esse poder dentro do corpo impacta o desenvolvimento físico da pessoa drasticamente. Ou seja, você fica shapeado. Eu queria a aura. Manda a aura pra nós. Explica como desperta. E que há diversos tipos de treinamento de alto nível que permite você gerar esse poder. Ele treinou um desses tipos. Basicamente, vários caminhos, né? E era chamado de coração de dragão na vida passada dele. E com a criação de um pilar de mana no coração dele, ele circula os vasos sanguíneos com a própria mana dele para poder criar aura. Mas ao mesmo tempo, durante o processo de criação da aura, o corpo dele sofre um aperfeiçoamento. E tem um motivo para esse aprimoramento contínuo ser necessário, até porque os feiticeiros, eles criam um anel de mana em volta do coração, que é de onde vem a mana e o poder de um feiticeiro. O problema é que a cada aumento de nível, a densidade da mana também aumenta. Portanto, no momento que você sobe do nível 8 ao 9, o seu coração pode acabar se despedaçando, rapaz. E que ele fez diversas pesquisas para resolver esse problema. E que teve que melhorar o corpo através da magia e evoluir o próprio corpo, se tornando um mestre de aura. Ou ele podia se tornar um ser espiritual e abandonar o corpo físico dele. Mas ele queria fazer uma coisinha antes de se tornar um ser espiritual, que é chegar ao nível 10. E que a razão dele ter treinado o aprimoramento contínuo na vida passada dele foi para conquistar o nível 10, que era treinar o corpo bastante para que ele aguentasse o aumento da mana dele. Ele ficou pesquisando para se tornar um mestre da aura e se tornou um após aprender como usar a aura de uma forma eficaz. E por isso que ele tá fazendo isso de novo. Basicamente, o resumão aqui, rapaziada, é que quanto mais nível você vai subindo, principalmente do 8 ao 9, a densidade da mana no coração fica tão grande, é tão forte, que se ele deixasse daquele jeito e fosse evoluir, o coração dele ia simplesmente explodir. Então por isso que ele fez o que? Ele treinou a aura dele, que foi ele descobriu e viu que isso aumenta o que? Aumenta o potencial do corpo dele, desenvolve o físico, então os órgãos também são desenvolvidos junto com isso. E consegue o que? Aguentar você ter essa evolução pro nível 9 e pro nível 10 provavelmente, né? Então ele tem que se tornar de novo um mestre da aura se ele quiser evoluir pro nível 10. Olha como é legal, né? Tudo tá meio que conectado ali, né? Então basicamente para ele continuar evoluindo, ele tem que estar com a aura em dia. E diz até que achou que não ia precisar aprender desde o fundamento, né? Desde o começo de novo. E de que há muito pela frente. Fala, bom, que tal eu fazer o trabalho de planejamento pro meu futuro? Nesse século 21, a sociedade preservou os direitos humanos, então eu vou fazer um plano de como me tornar de nível 10. E ele já coloca ali, obstáculos, até porque eles vão aparecer. Sendo bem franco, na verdade, devem ter vários. Os países, os governos, as empresas e até os outros despertados vão me atrapalhar. Mas o maior problema é como que eu vou assegurar os meus ganhos. Pelo menos eu acho esse mundo mais vantajoso que o último. Mas no fim, a melhor maneira de eu me proteger é criar um grupo de pessoas sob a minha liderança. Então é por isso que eu decidi agir, principalmente no time alfa, mas ainda não é o bastante, já que eu não posso usar o grupo HD como escudo pra sempre, até porque o grupo HD é deles, né? O grupo alfa, né, na verdade, que é a tropinha aqui. E que ele vai precisar fundar a própria empresa e só colocar gente de confiança, mas isso é meio incômodo. Explica que foi por isso que na vida passada ele criou um exército de humanoides sem alma. O cara, mano, meteu aqui uma do Solo Leveling. O cara fez um exército ali, mano, de bicho que obedece ele. Mas enfim, é isso que ele precisa fazer, né? Ele tem que garantir que a instalação que gera eletricidade, né, continue
continue funcionando. Vai ter que encontrar empregado, vai ter que encontrar um gerente também pra equipe, vai ter que criar artefato, um sistema de produção automático, um local pra venda de artefatos. Ai, meu Deus, quanta coisa pra fazer. Ai, meu Deus, só queria armazenar minha mana de forma livre, mas eu não vou poder continuar fazendo isso não, hein? E conseguir membros pra equipe não vai ser por agora. Por enquanto, vamos deixar pra depois. Que eu preciso agora fortalecer o meu corpo e também garantir uma instalação de produção de eletricidade. Bom, eu preciso de mais mana e também de mais gente. E enquanto ao terreno, e do nada alguém já tá ligando pra ele. O diretor, eu te liguei só porque eu tinha uma coisinha pra dizer. Tu parece com pressa, o que foi que houve? Bom, foi aceito, viu, aquele acordo que você fez. Ai, meu Deus, de novo o acordo. O quê? Bom, seu pedido de 500 milhões de won em núcleo mágico foi aprovado. Opa, isso é coisa boa, hein? Agora até agradeço por tu ter ligado. Não tava muito feliz, não. Mas agora agradeço. E agora é hora de continuar em frente. Já vemos um repórter ali falando: bom, a gente tá aqui em Seiyuu, na frente de uma construção do Congresso. É política, pelo visto. E vários caçadores de nível alto foram alertados para fazer segurança do perímetro. E também o grupo HD relatou pra gente que vai resolver a situação da dungeon. Peraí. O caçador aqui acabou de chegar. A gente vai tentar uma entrevista. E é o nosso protinha. Realmente eles... O carinha ali do lado. Tu pode repetir? Eu não consegui ouvir o que você disse, não. Bom, não é nada, não. Eu só tava falando sozinho. São as vozes, né, protagonista? São as vozes. O carinha continua. Caçador Lee Sung-Hun, eu quero te fazer algumas perguntinhas. Será que vai ser possível? E também eu queria saber se dá pra concluir a dungeon sozinho mesmo. Pensei que ele ia com a equipe, mas não, ele vai sozinho, ele é louco. E também tem algum motivo pra você ir numa dungeon perigosa assim, sozinho? Ô, caçador, fala comigo. Ele já disse pra equipe: bom, tomem conta da minha casa, da minha ausência, viu? O tanque pode deixar, meu amigo. Bom, muito bem. A dungeon já tá perguntando ali, né? Essa é uma dungeon do nível 50 ou inferior. Você quer entrar? Já tô indo, hein? Mas, que é isso aqui? Minha pele e meu nariz tá com irritações. Isso aqui é veneno. Agora eu sei por que o primeiro grupo nunca voltou. O lugar tá repleto de gás venenoso. E agora? Essa daqui é uma área totalmente venenosa e geralmente habitado por criaturas peçonhentas que tem veneno. Até a vegetação é venenosa. Também tem insetos e até mesmo répteis. Às vezes até mesmo um mamífero pode ter um veneno letal. O veneno também tá no ar. Então é por isso que a minha pele e meu nariz estão irritados. Qualquer um ia de vascão se viesse pra cá sem nenhuma precaução. Então foi uma boa ideia eu ter vindo sozinho. Qualquer um que viesse a ser só mais um peso morto. Mas comigo é diferente. Ele já vai ativando o anel dele ali, hein? E diz: esse anel gastei 250 milhões de won em núcleo mágico. E só tem uma simples função. Ele já fala: invocação dimensional. E diz que tem 2 artefatos que estão dentro do anel dele. Mano, ficou meio laeira essa frase, mas vocês entenderam, né? E já é apresentado que é o anel de sobrevivência, que ele se adapta a diversos tipos de ambientes, conhecido como Anelark. Ele que apelidou, tá? E já tá o sistema notificando que foi iniciado, né? Ativação, pá. E já começa a iniciar o que? A desintoxicação. Começa a ter uma recuperação física, proteção mágica. E ele, bom, essa auréola angelical que veio na minha cabecinha não é um artefato qualquer, é um item muito raro, que normalmente só é usado por feiticeiros de nível muito elevado. Então foi uma boa ideia eu ter criado esses itens pra já deixar preparado pra uma situação desse tipo. E diz que o segundo artefato que tava ali no anel é uma aranha robô de 6 patas. O cara criou, mano, um humanoide aqui, meu robô, e fala que isso na verdade é um tipo de golem que foi criado pela magia, mas adaptado pros dias de hoje. Então lembra bastante o robô, mas é um golem, tá? E também ele diz que na sociedade deles, eles não avançaram o suficiente pra criar com inteligência artificial. Mano, bom, tipo assim, ele é de anos atrás. Ele já tava falando disso. Olha isso aí, hein? Hoje em dia, né, já estamos caminhando aí, né, pra IA dominar o mundo, talvez. E que ele pode presumir também que o robô ele não vai usar eletricidade, mas mana como combustível. Mas enfim, é hora de... Já falou demais, né? E agora ele diz que escaneou todas as vidas na redondeza, com exceção das formas de vida inteligente. Pode eliminar tudo, meu robozinho. Aí o robô iniciando as ordens do mestre. Ele, bom, os feiticeiros sempre tem que estar preparados. Não tem exceção. E com dinheiro
dinheiro, conhecimento em tempo, até mesmo um nível de preparação igual eu fiz aqui é possível. O robozinho ele já tá ativando uns scans, uns negocinho ali diferenciado. E, mano, pelo visto ele já abriu fogo ali, hein? Caraca, explodiu, foi tudo. Protinha, que tal eu dar uma mãozinha? E já, eu te ordeno como ministro da mana. Amplificação da mana. Pequenas chamas se juntem e se tornem uma só. E usa chama contínua. E, mano, derreteu, foi tudo. Aí ele, meu Deus, isso aqui tá queimando com uma perfeição. É isso que eu chamo de eficiência, hein? Se eu botar fogo em tudo, os monstros também vão morrer, né? E ele já tá recebendo, o seu nível aumentou. Ele ganhou XP. Ele, então queimar os monstros ainda dá tudo isso de experiência. E diz que ele tem que lutar de uma posição vantajosa. É disso que se trata um feiticeiro. E cita que nem na arte da guerra. Ou as 36 estratagemas. Isso aqui são obras aqui do mundo real, tá, rapaziada? E ele, enquanto ele tá com os bracinhos cruzados e deitado ali, mano. Que isso. Fala, pode continuar queimando as coisinhas aí, viu? O bichinho já, bom, eu tô iniciando as ordens. Mestre, aviso. Foram detectadas 12 formas de vida diferentes. E eles estão se aproximando numa velocidade alta. Eles vão chegar aqui em 1 minuto e 12 segundos mais ou menos. Tá bom, finalmente, monstros que valem a pena matar. Ele já fala pro robô mudar pro modo defensivo. Ele confirma, falando que já mudou. E ativa uma barreira ali em volta. E ele, bom, o tempo estimado pro monstro chegar é de 10 segundos. Protinha, mas o que será que é? E é o que, mano? É uma baratona gigante com 2 chifres. Aí ele, nossa, e não é que parece meio poderoso? Isso aí tem por volta de uns 10 metros de largura. Mas é possível parecer um bicho desse numa dungeon de nível baixo? O bichão já ataca ali. Aí ele, boa tentativa, mas não é o suficiente não, rapá. Tu não vai conseguir quebrar o escudo de mana se o seu ataque não tiver força pra esgotar a mana do golem. Ele até fala, ataque confirmado, reagindo com a teia de aranha. Ele já sorta ali uns fios dourado, Protinha corta, ele tira e vapo, não sobrou foi nada, rapaz. Ele, mas é isso então? Só? E já vem mais um monte. E ele já tá ali rasgando todos com esses fios dourado. E vapo. Ele, mas é só isso? Vocês são muito mais fracos do que vocês parecem, hein? Sem falar que vocês não deveriam dar distância a um feiticeiro. E já começa a ativar mana, cadeia de mana, relâmpago, tornem-se um só. E já ativa cadeia de raios com um círculo mágico muito pica. Começa a brilhar ali e vapo. Eletrocutou, foi tudo. Ele já recebeu 3 aumentos de nível. Aí ele, bom, pelo visto eles só tinham resistência ao fogo. Aquilo fez eu subir 3 níveis. Eles eram poderosos assim, mas pareciam tão fracos. Aí ele, droga, eu também devo ter incinerado até as rochas de mana dos monstros. Já é a segunda vez que eu tô fazendo isso. Eu vou ter que ser mais cuidadoso. Enfim, cadê o chefe dessa masmorra que eu quero sair logo e tomar ali um cafezito? E a gente já vê uma super baratona gigante. Aí ele, olha ele ali. O robozinho dele, detectei uma larga assinatura de mana. Tá se aproximando a uma velocidade muito alta. O Prota, uma coisa desse tamanho não é um oponente adequado pro meu golem. Aí ele já devolve o golemzinho pro círculo de mana, né? Deve ter um inventário subespacial pra ele. O monstrão já vem logo em cima. Ele já ativa o que? O teleporte. E diz, bom, realmente, ele é mais poderoso que aquele gorila que eu enfrentei. Essa daqui pode ser a dungeon de nível baixo mais difícil do país. Até porque aquele chefe não é só forte fisicamente. Ele tem poder psíquico, mágico e feitiço. Todos eles acima do normal. Eu não tenho certeza, mas claramente é poderoso. Aí ele, quê? O monstro tá ali brilhando em roxo. Deve estar ativando alguma habilidade. Mas ele fala, isso daqui não vai funcionar em mim não, rapá. Tu tá achando que tá mexendo com quem? Aqui é o grande feiticeiro. Ele ativa o voo e já sai lá pra cima, no cerzinho. Ele, mas se eu matar isso daqui, será que não vai ser problemático? E se eu passar um nível de restrição após eu matar o chefe? Eu não sei o que o sistema caixa tá querendo. Então, as dungeons de nível baixo são muito difíceis pros outros. Como que as pessoas vão ser capazes de concluí-las? E já sai ali uma chuva de negócio roxo ali. Ele, mas o que é aquilo? E tá indo em direção ao Prota, o monstro que lançou, né? Ele já ativa barreira de vento. Ele, essa habilidade que você usou é interessante. O monstrão já vem pra mastigar o Prota. Aí ele, o quê? E já desvia. Ele, bom, tu
Tu me assustou, hein, rapá? E além de possuir ataque a distâncias, ele também voa. E apesar desse tamanho dele, ele é muito rápido. E, teleporte de novo e diz... Bom, eu já analisei o bastante. Agora eu vou enfrentar tudo de frente. Aí ele mana e já ativa a maldição da resistência mágica. E o monstro já tá sendo envolvido por essa mana do Prota. E diz, isso aqui é ótimo, hein? O debuff funcionou. E fala que é estúpido o monstro resistir. Aí ele teleporta ele... O quê? Já tá sendo atingido por aquele ataque de novo. E diz, ué, ele previu a localização do meu teleporte. Droga, eu vacilei, eu vou ter que me proteger. Ai, é tarde demais. E fala, aguenta firme, armadura. E ele recebeu um ataque no rosto, pelo visto, né? Nem tudo saiu como ele calculou. E ele tá todo ferido. E diz que aquilo foi muito perigoso, que se não fosse pela defesa dele, ia ter sido um desastre. Aí ele já com sangue nos olhos. Ai, esse ser patético ousou me ferir. Você sofrerá 1000 vezes mais. Eles ativam uma porrada de círculo mágico que atinge ele em cheio com essa magia. E já ativa o quê? A cura e também a aceleração temporal, aprimoramento físico, remoção de limite e ativa o relâmpago da destruição. Fala que vai acabar com o monstro enquanto ele vai na direção dele com sangue nos olhos. O monstro ele tá voando e recebeu o ataque dele em cheio, tanto que ele cortou o monstrinho no meio. Ai, Protinha, assim eu fico todo animado, rapá. Ele já tá ali observando e fala, pelo visto eu mudei bastante. Na minha vida anterior eu não ia ter sido tão impulsivo após me provocarem. Parece que nessa vida meu temperamento é um pouco mais esquentadinho, viu? Mas não é uma coisa tão ruim assim. Eu continuo sendo eu. Afinal, o eu da minha vida anterior sou eu. E o eu da minha vida atual também sou eu. Ficou meio confuso, né? Mas vocês lembram, né? Não foi como se o antigo dele, a antiga pessoa dele, o Mago Pica, tomou totalmente a consciência. Não, eles se juntaram em um só. Então, ao mesmo tempo em que ele é o Prota é ele. Ou seja, é um só, rapá. É uma confusão, mas tu entendeu, porque eu tô ligado que tu é nerdola. E nerdola é inteligente. Brincadeira essa parte. Ele já recebeu um cubinho ali de mana e fala, você recebeu uma conquista, o primeiro a limpar uma masmorra. Todos os status foram adicionados mais 5 e você teve mais 2 slots de inventário e também recebeu a caixinha de recompensas, né? Ali, essas recompensas aqui foram da hora, hein? Mas de qualquer forma, vai levar um tempo pra eu desmanchar todas essas carcaças. Que droga. Ai. E já é narrado que já se passaram 4 horas desde que ele entrou na dungeon, mas que da masmorra nem os monstros nem o caçador retornou. Então atualmente em volta do portal estão vários caçadores de alto nível e o exército também, caso aconteça o pior cenário, né? O tanque. Bom, sei que o Sung Hun, ele é um caso especial, mas será que ele vai estar bem? A curandeira, claro que sim, é o Sung Hun Opa que a gente tá falando, né? Você tá duvidando dele? Mas, eu também tô um pouquinho preocupada, mas tudo bem, né? Tanque, ele acabou de sair. Onde? Ele tá bem? Será? Bom, ele parece completamente ileso, na verdade. O arqueiro Sung Hun, incrível como sempre. A curandeira, vamos ligar pra ele, vamos ligar. Já que o diretor deve estar perto do portal, se a gente dá apenas uma ligadinha agora. O loirinho, calma. Eu tenho certeza que tanto o Sung Hun como o diretor vão estar muito ocupados com esses jornalistas. Tu acha? Tá. Bom, ele tá bem. Então, tudo ok, né? A gente não tá sendo muito incômodo, não. Ele limpou a masmorra inteira sozinha. Ele não vai continuar ajudando o nosso time se ele se continuar desse jeito. Sendo sincero, ele tá uma liga completamente diferente se qualquer um de nós querer se comparar a ele. Se a gente quiser ficar com ele, precisamos ficar mais fortes, de algo diferente. Pessoal, ele saiu. O caçador Lee Sung-Hun tá saindo do portal. Isso é inacreditável. O portal tá fechando. Essa é a primeira limpa de masmorra solo do mundo. Ele, calma, eu vou ficar cego com todos esses flashes. Alguém, Sung-Hun, você conseguiu. E 4 olhos, né? Ele, bom, eu disse que eu ia conseguir, né? Francamente falando, é mais fácil de eu fazer isso sozinho. Cara, de qualquer forma, isso foi muito incrível. Mas então, quais são os tipos de monstros que estavam na masmorra? Eu vou explicar mais tarde. Eu vou gostar de uma folguinha por enquanto, né? Mas, por favorzinho, já que isso daqui é um momento histórico, você pode ao menos responder algumas perguntinhas? Por favor. Ele, tudo bem, né? A fama na teoria me ajuda. Tudo bem, eu vou
poder sim. E alguém já tá narrando. O caçador Lee Sung-hoon se encontra totalmente exausto. Sendo assim, a gente vai aceitar uma pergunta apenas por grupo. Se vocês criarem muito tumulto sobre as perguntas, a gente vai ser forçado a removê-los da entrevista. Portanto, se organizem aí. Agora, prossiga. Carinha, eu sou o repórter da K-News. Eu gostaria de agradecer você, como um dos cidadãos dessa nação. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte. Você encontrou algum sobrevivente? Ele, infelizmente, eu não encontrei nenhum. De qualquer forma, eu vi alguns de seus pertences. 4 olhos. Bom, a respeito disso, o nosso grupo HD vai distribuir esses para as famílias das vítimas. E fala, bom, próxima pergunta. Um deles ali, qual era o tipo de masmorra? Como eu posso explicar isso? A floresta e o terreno inteiro estavam cobertos de veneno. Eu me senti sufocado quando entrei. Se o grupo anterior não possuísse uma forma de lidar com envenenamento, eles seriam mortos em seguida a partir da sua entrada. Então entrou ali, filho, morreu. Por quê? Porque é tudo venenoso, rapá. E o cara, mas como que tu conseguiu sobreviver? 4 olhos, para aí. Você perguntou sem esperar a sua vez. Próximo repórter, por favor, faz a sua pergunta aí. Um deles já. E eu quero fazer um comentário sobre isso, que é o Protinha que tá narrando. Na minha visão, a coisa mais difícil não foi matar alguns monstros. Na verdade, foi o ambiente. Até porque a masmorra que entrei era coberta de veneno. Mas tem a possibilidade de existir outro tipo de ambiente extremamente estranho como esse. Assim como cadeias de montanhas gigantescas, terra de lava, ou masmorras totalmente submersas, sem qualquer tipo de solo. Sem nenhuma informação sobre o terreno, a equipe tem que se preparar para qualquer tipo de eventualidade. Eu recomendaria ir no mínimo com uma roupa de astronauta, se não quiser morrer, é claro. E eu quero encerrar a entrevista por aqui. Eles, espera, caçador Lee Sung-hoon, por favor, só mais uma, por favor. Cara, ali, isso daqui conclui a nossa entrevista. E diz, bom, obrigado por você ter ficado ali por tanto tempo, Sung-hoon. Essa foi uma entrevista fantástica. Ele não exagera não, viu? Afinal, isso daí não é apenas uma formalidade. Eu tô fazendo o mínimo, ainda que eu tenha falado totalmente sério sobre a última parte deles irem com uma roupa de astronauta porque a parada tá foda. E diz que gostaria que o rapaz ele tomasse conta do resto, até porque ele tá cansado. Ele, bom, descansa quando você quiser, meu querido. Tu fez tudo aqui, a gente vai dar conta do resto, meu rapá. Ele, isso foi muito cansativo, mas eu recebi muita coisa em troca, então tá tudo bem, né? Um deles que tá assistindo fala, mas isso daqui é possível? Cara, bom, de acordo com as pesquisas da Fundação Prisma, se esse rapaz que despertou for um usuário Hexa, isso com certeza ia ser possível. O carinha, mas isso é ridículo. Um usuário Hexa é algo tão raro ao ponto de mesmo os americanos só possuírem 2. O outro ali, mas não tem regras que citem, pode ter um na Coreia, né? E tem também a possibilidade de que ele seja um usuário de nível hepta. A gente tem que achar um jeito de capturar ele e trazer ele pro nosso lado. O rapaz que tava explicando continua, né? Que fala, já que tudo indica por esse caminho, ele deve ter uma habilidade de adaptação de ambiente incrível, já que sobreviveu numa zona cheia de veneno. Deve ter purificação de ar, imunidade a venenos, habilidade de desintoxicação e uma noção de combate pra conseguir voltar vivo. Então, ele no mínimo, é um usuário de habilidade nível Hexa. O velho, então, um novato com potencial tão monstruoso resolveu aparecer na Coreia. Mal sabe ele que o nosso Protinha tem infinitas classes. O cara pode fazer tudo. Se não, vai infartar do coração ali mesmo, rapaz. Cara, bom, esse daí não é o único problema, não. Futuramente ele vai superar o nível das masmorras. Isso daí é correto a sua afirmação. O seu nível vai evoluir e ele não vai poder mais encarar os níveis de masmorras apenas da categoria 1. Ô Frank, qual que é o status dele? Bom, será que a gente deve proceder nessa operação? Sim, eu vou colocar um pouco de pressão na Coreia usando os canais estrangeiros dos quais eu tenho contato. Qual que é a região mais urgente que a gente tá tendo aqui, ó? Aí o cara, Nova York. Tá bom, o codinome vai ser o primeiro. Até porque é pra gente conseguir primeiro. Então faça o que for preciso. Aí também faça um pedido pra companhia da qual ele pertence. Peça pra transferir ele lá pra Nova York. O cara, certo. E o outro, sim, senhor. Corta lá pra casinha da nossa prota. Alguém tá falando, eu entendi a ideia. A masmorra de nível 1 é só acessível pra pessoas abaixo do nível 50. Não importa quantas entrem, desde que seja abaixo do nível 50. E vai vendo um livretinho ali, né? Que são as fotos dos monstros que ele enfrentou. Diz
diz que tem uma variedade imensa de perigos e monstros poderosos, com várias habilidades especiais. Essas são as conclusões que ele tirou e anotou no relatório. Não é muito, mas com essas informações vai ser possível encarar as masmorras de nível 1, mesmo com algumas surpresinhas. Até porque a sabedoria e o conhecimento do homem sempre vão dar um jeito, né? E realmente, essa frase faz muito sentido. Isso até no mundo real, tá? E fala que o problema é o tempo, até porque essa é a joia mais preciosa que todos têm, já que leva uma grande quantidade de tempo só para limpar os monstros que surgem dos portais nas áreas urbanas. Então, uma grande quantidade de força militar deve se manter alerta nas proximidades, já que tem muitas perdas caso eles não façam isso. Aí ele, Nova York, e já vê ali, né, o parque da ponte do Brooklyn. Fala que as pessoas despertadas que entraram na dungeon foram um total de 3 vezes, todas falharam. E o número de pessoas que foram de Vascão é de 81. E de acordo com as informações, é um ambiente totalmente congelado. As criaturas se adaptaram a esse clima, né? A temperatura é de 80 graus Celsius negativo. Meu amigo, pessoa que pisar aí vira um picolé na hora. E que os monstros surgem do portal a cada 1 hora. E tem equipe sendo enviada até mesmo agora. Fala que parece mais perigosa que a masmorra envenenada e que é bastante desafiador. Essa masmorra é a que a loirinha e a outra rapaziada estavam antes, tá? Não sei se vocês lembram lá, tava a loirinha e aquele Robocop lá. É o apelido dele, diz porque parece muito. Então, eles não conseguiram resolver, né? Eles fugiram com a pedra de retorno e agora vai sobrar pro nosso Protinha. Ele continua, né? Dizendo, como ele é um humano e tem que proteger os outros, provavelmente ele deveria ir, mas é muito longe. Então, o que ele precisa garantir primeiro é a segurança do lar dele, até porque em primeiro lugar vem a mãe dele. E ele também precisa treinar mais. Ela já tá chamando, filho, vem comer. Ele, tá bom, mãe, tô indo. E diz, né, as refeições com a minha mãe são as partes mais importantes do meu dia. E pensa, né, será que foi porque eu não tive uma família na minha vida anterior? O eu da minha vida passada e o atual são tão diferentes, tanto em personalidade quanto em mentalidade. Mas enquanto eu manter a memória das duas vidas, as duas opiniões diferentes podem vir a colidir. Até porque o eu de antes exalava orgulho e poder. Então eu pensei que esse eu atual poderia ser sobrecarregado pela minha antiga personalidade. Mas isso não é totalmente real não, viu? Até porque eu ataquei de forma imprudente aquela baratona grande somente porque eu tava bravo lá. Mas isso não foi perigoso demais? Algo sobre ser venenoso ou coisa do tipo que eu vi lá na TV? Aí ela, isso daí? Tá de boa. Eu despertei uma habilidade poderosa, mãe. Se você disse, eu vou acreditar. Mas eu não deixo de ficar preocupada. De qualquer forma, aquela curandeira tava falando de você esse tempo. Ele começa a tossir ali. Ela, você tá bem? Bebe um pouquinho de água ali. Ele, mãe, eu consigo cuidar disso sozinho, não se preocupa não. Eu vou namorar primeiro, antes de eu querer casar, né? Lógico. Ela, você? Namorando? Você não teve nenhuma namorada nos últimos 8 anos. Meu amigo, se for por isso eu tava lascado, hein? Tava sem namorada durante 19 anos. 19. Uma hora a luz chega, tá? Chegou pra mim, então vai chegar pra você, Protinha. E vai chegar pra todo mundo que tá vendo aí, viu? E ela continua descascando o nosso Protinha, né? Ela, bom, tem várias pessoas que já chamam o pessoal da cidade de caras velhos. Então que tipo de jovem garota ia querer dar olho? Ia se interessar por um cara velho? Ela, mãe, você sabe que eu ainda sou novo, né? Por que eu namoraria garotas mais novas? Claro que eu vou estar namorando alguém da minha idade. Ela, mas na sua idade, a maioria das garotas já tem um namorado. Tu não percebeu, não? Não, lógico que não. Lógico, a maioria tem, mas tem umas que não. Alguém já começa a bater na porta. A mãe, era pra gente ter alguma visita? Protinha, o quê? Eu disse pra eles me deixarem descansar um pouco, mas só esse tempo é meio estranho, né? A curandeira chegou ali toda arrumadinha. E ela, é aqui que o Sung-Hun vive? É aqui? Ele, não, esse daqui é o pior momento possível. A mãe dele, essa daqui é nova. Ela já entrou e ela, meu Deus, esse daqui que é o seu quarto, Sung-Hun? Opa, é um pouco sem graça. Por que não tem nada aqui? Ele, eu não curto muito decorar não, viu? Ela, mas de qualquer forma, eu não achei que você ia ser tão rápida pra chegar. Tu é a primeira, pode se sentar na cama. Ela, eu sou a sua primeira? Sim, você é a primeira. Com uma cara de perdida. Ele, mas que é esse barulho que ela fez? Bom, de qualquer forma, já não é hora pra você falar comigo de uma forma casual? Eu não acho que seja uma boa ideia não. Mas por que ter um
comportamento amigável é um fator importante numa relação. Protinha, você tem razão. Então, nós dois vamos passar a ser casuais. Bom, já que a gente tá pensando nisso, então... Ela, eu concordo. Ele, nossa, que rápida. Droga, as crianças de hoje em dia são tão rápidas pra se resolver. Caras velhos igual eu não conseguem acompanhar. O Opa é tão lerdo. Finalmente um progresso depois de meses e meses. O Opa realmente é um cara velho. Mano, ela ainda brincou com o Prota. Chamou ele de lerdão. Mano, pelo visto, nem tu ser um mago poderosíssimo te escapa de ser lerdão no relacionamento, né? Bom, considerando a diferença de idade, talvez eu não seja um cara velho, de qualquer forma. Tu é meio estranho também, viu? Normalmente um cara mais velho gosta de ser chamado de Opa. Os outros preferem ser chamados de caras velhos charmosos. Ela, mas qual é a sua, pô? Eu não acho que alguém me chamar de experiente ou cara velho é algo ruim assim. Mas é só um exemplo. Ela começa a rir, né? Fala que ele é muito estranho, super diferente do que ela imaginou. Aí mas então, tu já se decidiu? Ela, decidi sim. Eles já ativaram o quê? A magia de juramento, que é uma forma de maldição mágica que cria condições dos quais nenhuma das partes pode quebrar. E isso é usado pela magia negra. E caso o contratante, um deles no caso, violem o contrato, eles perdem suas vidas imediatamente. Ó, o avião passou. Mas é o seguinte, vocês lembram que lá quando eles estavam no café, o Protein explicou que caso eles queiram se tornar mais fortes e tal, recebam itens mágicos, eles vão ter que assinar um contrato. Traiu ele, é morte na hora. E ele, bom, desse jeito eles não vão quebrar a maldição, certo? Eu espero que não. E fala que vai perguntar mais uma vez: você já checou o conteúdo do contrato? Tu ainda vai topar? Ela, sim, eu vou. Ele, nossa, quanta força de vontade. Bom, então me dá sua mão aí. Eu vou precisar de um pouquinho do seu sangue. Aí ele já aperta o dedinho dela. Ela, isso aqui machuca. E pinga ali um sanguezinho no contrato. E diz: leia a parte inferior do contrato em voz alta. Só é efetivo se o contratante ler por sua própria vontade. Ela, eu tenho mesmo que fazer isso daqui. Isso daqui parece que vai subornar um dragão negro furioso, alguma coisa do tipo. Ele, vai logo. Ela, ok. Eu, Min Yong, é o nome dela, né? Eu juro por vontade própria e pela minha própria vida concordar com esse contrato. Ninguém poderá invadir a condição desse contrato, já que é protegido pelas almas. E o Protinha já vai pegar a mãozinha ali, ela vai arrastando a mãozinha também e diz: ótimo, o contrato tá selado. E o sistema já notifica, né? O sistema ainda está te observando. O contrato foi adicionado ao sistema. Diz que ele acabou de criar um contrato com a jogadora Min Yong e que o sistema também permanece como uma testemunha desse contrato. A caixa tava assistindo? Como eu pensei, safado. Mas ele não vai pretender fazer nada sobre isso, não? Ela, opa, uma mensagem estranha acabou de aparecer pra mim. Não se preocupa com isso não, significa que o contrato foi um sucesso. Então agora vamos sair pra comprar roupas. O quê? Meio coradinha. Eu pensei que o Opa quisesse algum encontro, alguma coisa do tipo. Que pena, mas a gente não tem tempo pra isso não. Ai, você é tão espertinho, hein? Do nada tá usando um tom formal, seu velho espertinho. Ela fica chamando ele de velho, né? Até porque ele fica falando de uma forma que parece ser mais velho. Até a mãe dele diz isso dele, né? E zoa ele por ele não ter uma namoradinha. Calma lá, talvez o nosso Protinha arranja. Eu confio. E diz que eles se aproximaram bastante por conta do contrato. E que acha ela meio estranha porque ela não mudou nada. Bom, eu vou ser a mesma de sempre. Por que eu vou mudar? Bem, de qualquer forma, em qual nível tá sua estamina? Tá no 50. Ultimamente, um healer precisa no mínimo disso. Senão as pessoas vão ficar falando mal pelas costas. Na verdade, eu somente coloquei 45 pontos nisso. E 5 eu aumentei treinando. Mas por quanto tempo que a gente vai correr? Isso aqui é só a primeira preparação. A gente vai correr até ficar completamente cansados. Ela, como é que é? Eu vou te ensinar o que eu mencionei da última vez quando a gente terminar. Então pode se animar. Ok. Uhul. Aí já corta pra ela completamente acabada. Me dá água. Aqui.
Ela, água. Ei, bebe devagar, senão tu vai se engasgar, hein? Não tem cura pra engasgo não, viu? Não existe magia pra isso não. A gente vai fazer uma pequena pausa. Então vamos direto aprender a habilidade. Ela, que delícia. Ele, bom, eu vou te ensinar uma habilidade chamada aprimoramento eterno. Ela, que é isso? Bom, as pessoas despertam usando mana. As pessoas despertadas usam mana pra ativar uma habilidade, né não? Mas, nessa hora, quando a mana é aplicada no corpo, ela se transforma em uma energia chamada força da vida, que também pode ser chamada de aura. E isso pode fortificar seu físico. E tudo que determina a sua força é o treino. A sua defesa pode se tornar mais resistente que um tanque e os seus ataques mais fortes do que nunca. Ela, E no seu caso, já que você é uma curandeira, treinar o aprimoramento eterno vai fazer você poder caçar sozinha. E depois de lutar, tu pode se curar. Então, juntar um curandeiro e um lutador em um só, você ainda não serviria pra ser um tanque. Mas por quê? Eu pensei que a minha defesa ia aumentar. Ele, bom, só ter uma defesa alta não significa que você vai ser um tanque. Você precisa de habilidades psicológicas também. Ué, como assim? Ah, peraí, agro. Bom, isso mesmo. Dependendo da situação, você pode agir como um tanque de suporte também. De qualquer forma, vamos lá. Basicamente, ela vai... Na criação da aura, você fortifica tanto o corpo e ganha uma resistência tão alta que você pode agir como tanque. Mas por que não vai virar um tanque totalmente? Porque você precisa de habilidade de agro, que vai atrair o monstro. Você ativa a habilidade e o monstro já vem correndo seco em você. É isso que um tanque faz. E ele continua ali. Ela, o que tu vai fazer? Ele, bom, transferência de conhecimento. Ela, e desmaia. Ele, eu te peguei. Aí ela acorda rapidamente. Mas o que foi isso? Tem uma coisa pipocando na minha cabeça. Ei, se acalma aí. Isso daí é só uma das minhas habilidades. Ela transfere o meu próprio conhecimento pra mente de outra pessoa. Ela, uau, isso é bem útil, viu? Realmente ia ser útil quando eu tava lá fazendo faculdade, no exame pra entrar. Ei, isso daí não é o uso pra essa habilidade não. Conhecimento é uma coisa flexível, então você precisa se manter utilizando a sua cabecinha. Já que se você estuda e esquece a matéria eventualmente, não vai adiantar de nada. Então, vamos começar agora. Você já sabe o que deve fazer. Ela, ok. E pensa, né? O seu talento em aprender aura e o quão bem você pode utilizar para se tornar mais forte são duas coisas diferentes. Eu me pergunto como ela vai fazer, como ela agirá. Pelo visto, ela já conseguiu, porque ela ganhou a habilidade de aprimoramento eterno e também o novo status, que é a aura. Foi criado na janela de sistema. Ela, meu Deus, realmente funcionou. Ele, claro que sim. Tu já checou a janela de sistema? Eu acabei de fazer isso, hein? Então, agora eu sou uma usuária de várias habilidades? Isso mesmo. Mas você tem que treinar constantemente para poder ver os efeitos dela. É mais efetivo se você treinar aqui nessa sala. Então, treine pesado quando tiver a chance. Mas só nessa sala? Bom, parando pra pensar, o que você fez com o porão da casa? Eu vi outros cômodos enquanto vim até aqui. Foca só no seu treinamento, viu? Os seus pontos de aura devem passar dos 100 para realmente ter resultados. E o que você aprendeu recentemente só foram os básicos. É o mesmo conceito de aumentar a mana por treino. Você tem que aprender as técnicas e artes marciais que usam a aura por si mesma. Ah, então é isso? Tá bom, eu vou fazer o meu melhor. Ele, ótimo. Pensa, né? Se apresse e fica mais forte. Assim você vai poder ser minha aliada. Até porque ele quer montar aquele time que ele falou, né? Pra garantir a segurança dele, da mãe dele. Não bem a segurança dele, né? Mas isso é bom. Você tem um time que vai te ajudar em qualquer situação. E fala, né? Que enquanto ele ensinava a curandeira, os outros também fizeram um contrato, né? De fazer o negócio do sanguinho e tal. E que cada membro do time alfa falou com ele. Então ele ensinou o aprimoramento eterno para todo mundo. Até porque as condições do contrato não eram nada demais. Basicamente eram para eles não dizerem para as pessoas de fora sobre o conhecimento que ele ensinou e se tornar aliado dele. E também manter uma relação amigável. E o mais importante, nunca trair ele. Essas são as condições que ele colocou no contrato que todo mundo assinou. Ele tá ali treinando, né, enquanto isso. E a gente já vê uma montanha. Pelo visto é um lugar isolado que ele tá treinando. Ele fala que vai ensinar o coração do dragão, que é um dos caminhos da aura, e uma arte marcial que melhor se encaixa a ela. O sistema ali já notifica, fala que ele utilizou a habilidade Coração do Dragão e aprimoramento sem a ajuda do sistema, então o potencial dele foi totalmente aumentado.
E a habilidade Coração do Dragão foi aumentada em 1. Ele, maldito sistema caixa, ele descobre tudo sem mesmo um único segundo de delay. Isso daqui me irrita, parece que eu tô sempre sendo observado. É irritante, mas eu não posso fazer nada. Eu preciso ser do nível 7 ou maior pra enganar o olho observador do sistema. E a gente já vê os status dele ali, né? Que ele continua com a classe mago, raça humano e o nível 43. Logo mais ele não vai poder fechar as dungeons de nível 1, hein? Se ele chegar ao nível 50. Força ele tá 113, estamina 112, destreza 110, mana 489, sorte 72, pontos de aura que é o AP 121 e continua o mesmo, né? Basicamente, tirando esses atributos aí. Mas já tem um login, atende o celular. E isso é o toque dele, né? Ele até fala, nossa, mas esse toque é tão estúpido. E ele, diretor, Lee Jisuke, o nosso 4 olhos? Ele, sim, o que foi? Bom, como é que você anda? Tu conseguiu descansar? Até que foi de boa, mas do que você tá precisando? Uma nova dungeon foi estabelecida no contrato? Sim, próxima dungeon foi localizada na área de Gangnam, lá da Coreia do Sul, né? Não se enganem. Ele, bom, tem alguma informação sobre? Não tiveram nenhum sobrevivente do primeiro grupo e não enviamos mais nenhum até então. Ou seja, não, né? E também a gente vai viajar pra América depois dessa dungeon. Ele, perdão? Você resolveu aceitar a proposta deles? É, resolvi. Até porque não é muito problemático, não. O problema tá em algum outro lugar, não é mesmo? E disse que vai viajar pra América sozinho pra resolver o problema deles, mas que não precisa ir, ao menos que a recompensa seja vantajosa pra ele. E diz, eu vou aceitar o serviço por 1 bilhão de won em núcleos mágicos. Até porque eles são uma das potências mundiais, então eles têm que conseguir arranjar isso, né? E diz que se tornou muito ganancioso ultimamente. Até porque ele usou um preço ridículo pra eles aceitar, só que eles realmente aceitaram, né? Tipo, era meio, eu ofereço um preço muito grande, aí vocês recusam, aí ele aceita. Basicamente foi isso. Aí ele, pelo visto eles estão aqui e já utiliza sensor de aura. E eles estão ali vestidos praticamente igual a ele, né? Ele, bom, vocês treinaram muito duro. Tem o suporte que tá com 21 pontos de aura, o lanceiro tá com 22, o arqueiro tá com 24, o tanque tá com 25, tanto que ele até fala, nossa, você ensinou uma coisa muito incrível pra gente, especialmente pra mim, isso aqui funciona perfeitamente, é fantástico. E a curandeira, primeiro lugar, e ela tá com 29 pontos. Ele, os pontos de aura de todo mundo é maior que 20. E já explica de novo, né? Que basicamente o aprimoramento eterno cria um corpo forte, parecido com um tanque. Então, pro tanque é muito bom, porque vai só fortalecer. E com isso, ele vai poder ser um dos melhores tanques do mundo. Aí ele, certo. Já que todo mundo aqui já tem um pouquinho de aura, eu vou ensinar a vocês artes marciais que utilizam o coração do dragão. Essa técnica se chama a técnica do dragão triturador de metal. Em um outro, basicamente kanji, né? Só que lá é hanjá que eles falam. O nome fica rompimento metálico com o corpo do dragão. O carinha ali, isso daí soa algo que sairia de um livro velho, todo estourado. Ele continua explicando, né? Eu vou ensinar essa técnica com transferência de conhecimento, igual da última vez. O pessoal, não, E de qualquer forma, o caso dessa técnica é muito importante que vocês experienciem com a capacidade dela em seu total nos seus próprios corpos. Então vocês vão direto pro campo de treinamento. Agora, venham um de cada vez. Ela, eu não gosto disso não, Tá todo mundo ali acabado, porque a transferência de conhecimento que ele usa dá-lhe uma tontura. E ele, tá todo mundo bem? Arqueiro, sim, tamo ótimo, vai. Ele, bom, a primeira lição é o passo do dragão, ou como se escreve, caminho do dragão. Basicamente, é um movimento de pés ágeis. E que a galera deve estar meio confusa, porque é basicamente a percepção de espaço. Então eles têm que utilizar os 5 sentidos deles para conseguir utilizar a técnica. E que eles têm que saber a localização do objeto sem contar com o próprio espaço. Então basicamente utilizando os 5 sentidos. Cara, ele, mas isso é possível? Ele, claro que é. Apenas acreditem e sigam os meus passos. E também fala pra você deixar o like, meu rapá. Até porque esse daqui, ele tem um ritmozinho mais lerdo. Mas não se enganem, ele é bem desenvolvido. E o Protein vai ficando cada vez mais forte. A equipe dele também. As dungeons são interessantes. Personagens novos. Então continua acompanhando, meu bebê. E é isso. Valeu, tropa.